eu ver. Vai ficar legalzinho. Legal. Deu certo. Uhum. Radar. Fixar. Show. Só aguardar. Oi, Bia. Seja bem-vinda. Acho que deu certo aí o esqueminha de aparecer. Só no próximo eu vou ter que fazer um esquema melhor. Agora que eu vi. Dá pra pôr mais pra cima a caixinha pra não ficar atrás do chat. Até eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar. Aí na próxima live eu já sei que dá certo. E aí, Bia, tudo bom contigo? Deixa eu ver. Deixa eu mandar uns aviãozinhos. Ô, Bia, me auxilia aí. Clica no coraçãozinho aí, mete o dedo que vamos burlar o sistema do algoritmo do Instagram. Dizem que se clica no coraçãozinho e tal, ele dá mais. Como é que é o nome? Ele dá. Ele acha que é relevante e aí ele sobe nos alertas dos seguidores. Olá, Ruth, seja bem-vinda. Gui, Guilherme, seja bem-vindo. Milena, sejam todos muito bem-vindos. Vou só dar uns minutinhos para o pessoal, para dar aqueles alertas de Instagram, né? Para o pessoal saber que já estamos online. Obrigado. Coraçãozinho para vocês também. Ah, aí hoje tá mais tranquilo de assunto também, não tem tópicos, tem três notícias internacionais, duas nacionais e uma outra que eu deixei aqui, que não, na verdade não tinha que estar aqui. E a legislação, né? Que a legislação tá tenso falar ultimamente. Oi, Milena, seja bem-vinda. Os trilheiros, tem trilheiro, tem maratonista, tem ambos aqui, tem gente que é dos dois grupos. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa aquele coraçãozinho do lado aqui para me ajudar a subir a relevância da live. Principalmente porque hoje é vamos dizer assim, motivo de comemoração, né? É a 10ª semana de radar. É a 10ª semana que eu estou fazendo essa live, né, na sexta-feira para compartilhar aí algumas notícias da semana. Claro que não é todas, né? Até porque é complicado acompanhar todas. Mas pelo menos as que mais, assim, dá para se dizer, não mais relevantes, mas algumas que é interessante se discutir, né? Então separei algumas para bater um papo com vocês. Ellen, seja bem-vinda. Candy, sejam todos bem-vindos. Ô Ellen, hoje eu lembrei de mandar lá no grupo dos trilheiros, porque semana passada a Gleice me cobrou e disse assim, tu não manda no grupo avisando, é que eu sempre esqueço. Aí quando eu já tô dentro da live que eu lembro, daí é ruim de ficar mandando porque ele trava a imagem, aí tem que fazer altos esquemas aqui pra mandar, mas hoje eu não esqueci, já mandei antes. Professor, seja bem-vindo, nossa, a live vai ser de peso hoje, gente, a responsa de não falar bobagem. Bem-vindo, Matheus. Estão madrugando aí, tu e a Ruth, porque aí já é o que? Meia-noite? 11 horas? Não, é meia-noite, né? É 4 horas de diferença, né? Aí em Portugal. Se prepara. Vai com calma aí, porque quem tava brigando contigo lá nas perguntas era a Erika, hein? Eu tava lá bem quietinho. Então faz a pergunta com carinho, hein? Nossa, agora os vizinhos começaram a chegar. Meia-noite. Ficamos acordados para ver a live. Que prestígio. Coraçãozinho para vocês.
Jéssica, seja bem-vinda. Bem-vindo o pessoal que vai chegando. Marta, seja bem-vinda. Marta, estamos com saudades de você no grupo, hein? Está sumida das nossas discussões diárias. É, deixa eu ver, tá entrando o pessoal aqui. Mila, seja bem-vinda. Camille. Oh, Ellie, não me invoca porque daqui a pouquinho ela aparece, hein? Daqui a pouquinho ela aparece por aí. Então, gente, sejam bem-vindos, maratonistas, trilheiros, o pessoal que me segue no Instagram. Eu imagino, Marta, deve estar uma loucura. Ainda mais a tua área, né? Então, imagino o quanto não deve estar aí na correria. Mas hoje é uma live, vai ser um pouco até mais tranquila, vai dar para interagir um pouquinho mais com o pessoal do chat e tal, porque não tem tanta, pelo menos não coisas tão cabeludas assim para compartilhar com vocês. E até porque hoje é uma live, vamos dizer assim, um pouco mais comemorativa, né? Porque é a minha 10ª live semanal, né? Dessa iniciativa que eu estabeleci aí na sexta-feira, né? Todas as sextas, às 20 horas, eu faço essa live para bater um papo com o pessoal e compartilhar algumas notícias que eu presenciei, eu tomei conhecimento no decorrer da semana envolvendo proteção de dados, né? Inicialmente eu estava como radar LGPD, mas aí para deixar um pouco mais amplo, até porque não se resume a LGPD em si, a proteção de dados, né? Então eu acabei mudando o nome então para radar PD, né? Então radar de proteção de dados. E aí aproveito e bato um papo com o pessoal. Então, 10ª semana. Espero chegar na comemoração das 100 lives, se Deus quiser. Chegaremos lá. E vamos firme, vamos fortes. Falamos da Gleice, ó. Seja bem-vinda, Gleice. É, ela já tinha mandado mensagem lá no grupo do WhatsApp. Eu já sabia que ela ia brotar aí na live. Mas, gente, agradeço imensamente pela participação de vocês. É sempre uma honra estar batendo um papo. É, as lives elas não têm graça se as pessoas não interagirem, né, não participarem também. Então, eu faço live por causa disso, pela possibilidade do pessoal poder interagir, a gente trocar ideias. Eu acho que é essa ah, o principal objetivo dessa live semanal na sexta-feira, né? Porque não é para ensinar, não é para fazer. Essas coisas a gente acaba aprendendo também, porque a gente traz algumas notícias interessantes, mas o principal é justamente ter esse contato com vocês e poder compartilhar um pouquinho do que eu encontrei durante a semana e daqui a pouco alguns comentários sobre. Tatiane, seja bem-vinda. Rodolfo, grande Rodolfo do Trilheiro, seja bem-vindo. Ah, bom, bora lá então, gente. Só para quem vai ser a primeira live que vai estar participando, né? Que esteja participando dessa live semanal, eu procuro dividir essa live em três etapas, basicamente, né? Em três partes. A primeira parte eu sempre falo uma parte mais voltada à parte de legislação, né? Envolvendo proteção de dados, especificamente aqui no Brasil, né? Na segunda parte eu falo algumas questões de notícias relacionadas à proteção de dados, mais no âmbito do Brasil, então nacional. E no final eu faço alguns comentários ou compartilho algumas informações com relação à proteção de dados lá no mundo no exterior, né? Na parte internacional aí, então algumas coisas que eu acabo lendo ou tomando conhecimento. Então normalmente surge alguma multa interessante que é não de se debater a multa em si, mas o motivo dela, né? Então, porque a gente acaba aprendendo com os erros em si, né, que acabam resultando na multa, e a gente sempre fala que a multa não é o que deve ser a maior preocupação das empresas, né? Ela é só o efeito da inobservância da norma em si, então fica esse registro. Mas para começar então a parte de legislação, nós temos três que eu estou monitorando aí basicamente semanalmente, né? Toda semana eu dou uma verificada para ver, porque eu acho que são três normas que para quem trabalha ou quer trabalhar com a parte de proteção de dados no Brasil, em específico, é extremamente importante a gente estar de olho nela. Uma delas é a MP, aquela 959, né? A famosa MP que vai definir aí de fato
quando que a LGPD, a legislação como um todo, vai entrar em vigor. A gente sabe que as sanções por hora ficaram para agosto do ano que vem, né? E o restante da norma, ela está prevista hoje para entrar a partir de maio do ano que vem. Mas se a MP não for aprovada ou caducar, né, que a gente fala que é quando ela não é aprovada dentro do prazo legal, né, que agora está mais de 60 dias, eu acho que vai vencer dia 26 ou 27 de agosto, não lembro exatamente o dia, mas é um pouco depois do que seria a entrada em vigor da lei. Em tese, a lei retroagiria e aí os efeitos teriam validade a partir do dia 16 de agosto. Então, tá nessa indefinição. Isso é até um perigo em questão de segurança jurídica, né? Para quem é da área jurídica e sabe do direito, né? Mas a gente está aguardando. Então, não tem nada ainda definido. Consultei agora uns minutos antes de entrar na live para ver se tinha alguma informação nova, não tinha nada. Ela continua parada. A última movimentação dela foi justamente a prorrogação por mais 60 dias da sua vigência, né, que é pelo líder do Congresso, que no caso é o presidente do Senado, né, e a partir dali não teve nada de novo. Então a gente ainda está nessa indefinição, mas hoje, se me pedirem quando que entra em vigor a LGPD, hoje ela entra em maio, né, basicamente, e as sanções lá em agosto do ano que vem. Mas tudo ainda está em aberto, né. Deixa eu ver aqui, o pessoal acho que está fazendo um comentário. E você acha que ela será convertida em lei? Futurologia. É basicamente futurologia, né? Ou achômetro, né? Tem gente. Até essa semana, até agora eu lembrei de um fato curioso, porque teve várias associações relacionadas ao setor de comunicações que fizeram vamos dizer assim, uma carta endereçada para o Congresso pedindo, né, a aprovação da medida provisória. E não só isso, além da medida provisória, eles gostariam que fosse aprovada também a PEC 17, né, que é o próximo tópico que eu ia mencionar. A PEC 17, para quem não sabe, é a PEC que está querendo inserir ali no rol dos direitos fundamentais, né, na Constituição do Brasil, a questão da proteção de dados. A gente teve um reconhecimento muito significativo do Supremo Tribunal Federal, né, já considerando a proteção de dados como um direito fundamental decorrente da privacidade, mas expressamente a Constituição não prevê. É uma interpretação de um tribunal superior, né, da maior corte aí, nacional, que hoje é esse, mas pode ser modificado, né? Então, por isso a necessidade da PEC para, vamos dizer assim, materializar esse entendimento que a gente sabe que é um negócio, um caminho sem volta, né, na verdade. Mas, por questão de segurança jurídica, é interessante. Até porque essa PEC tem outros detalhes também que é interessante para quem não acompanha, de que existe um substitutivo dessa PEC, que ela está querendo já converter a famosa, né, a ANPD, né, que é a Autoridade Nacional, em uma autarquia já pertencente à administração indireta, que aí daria autonomia, né, e ela seria de fato uma autoridade independente, né? Então, essa PEC não é só o fato de querer inserir a proteção de dados no rol dos direitos fundamentais. Isso é importante, é óbvio, mas tem esses detalhes também com relação à transformação da autoridade. E isso seria muito importante. A gente discutiu muito essas últimas 2 semanas, essa última semana basicamente, né? Que hoje fez 8 dias, na verdade, da decisão do Privacy Shield, que teve a questão lá de que agora o Brasil precisa muito mais da legislação em vigor, da autoridade forte e independente, para caso queira um dia buscar uma decisão de adequação, por exemplo, com a União Europeia, ou melhor, com o Espaço Econômico Europeu, né, que existe, não é só a União Europeia que em si que está sob a legislação do GDPR, vai precisar dessa autoridade independente, é um dos requisitos, né? Então fica essa importância e por isso que eu bato sempre essa tecla toda semana em cima disso, porque realmente são duas normas extremamente importantes, né? E a terceira, para fechar essa primeira parte de legislações, é com relação à PL da fake news, né? A PL das fake news é um projeto que teve muita repercussão no Senado, né? Ele foi meio que aprovado assim, meio que nos trancos e barrancos, né? O texto é bem contraditório. Ele fala que respeita a LGPD e o Marco Civil da Internet, por exemplo, mas no texto da própria norma tem algumas coisas que contrariam a LGPD, por exemplo, o princípio da necessidade, né?
Então é complicado. A norma diz que observa, mas daí tu vai lendo o resto dos artigos, ela viola basicamente alguns dispositivos. E aí teve alguns posicionamentos, a gente teve uma live recente do deputado federal Orlando Silva, que ele disse que tem um movimento muito forte, que ele é um dos defensores disso, né, dessa aprovação da MP, da aprovação da PEC, né, da PEC 17, e esse PL das fake news aí, que ficou intitulado assim, né, ele disse que essa lei é muito, se for depender dos deputados, e eu já vi vários falando isso, que essa lei não vai ser aprovada, pelo menos não na forma como ela está hoje. Então, isso já é de certa forma, dá uma tranquilidade para a gente que está trabalhando lidando com esse tema, né, no dia a dia, porque a gente sabe que essa lei ela não vai resolver o problema das fake news e ela vai criar outros problemas. Então, além de não resolver uma coisa que a gente sabe que não é um problema exclusivamente do Brasil, né, essa doença chamada fake news é uma doença que o planeta inteiro enfrenta. E ninguém até hoje achou uma solução para isso. Então não vai ser o Brasil, através de uma lei, né, que vai encontrar e vai achar a fórmula mágica para solucionar todos os problemas do universo. Então os senadores, infelizmente, pensaram dessa forma, né, não sei em que mundo eles vivem, mas com o devido respeito, foi um PL aprovado assim, sem o mínimo de responsabilidade, né, perante aí os cidadãos brasileiros em si. Bom, deixa só antes de ir para a segunda parte aqui, que seria as notícias, deixa eu ver que eu vi o pessoal tá bem participativo. Isso aí, gente, eu gosto de gente falando, falem pelos cotovelos aí, porque eu também falo, né? Então, vocês não vão poder falar, mas digitem aí, façam sair fogo dos dedinhos. Ah, deixa eu ver aqui. Luiz, valeu, Luiz, parabenizando pela live. Eu agradeço a presença. A Ellen colocou esforçadíssimo, disciplinado e inteligente. Obrigado, Ellen. Elogio de vocês, agradecido. Rodolfo, muito bom, top demais. Vai me ajudar na mentoria e nos trilheiros desse jeito, hein? Cara, eu me meto em tudo que é coisa que tem pra fazer, sabe? Só quando eu não domino muito o assunto, daí a gente dá aquela. Aí vem a técnica de advogado, né? Que é falar, falar, falar e não falar nada ao mesmo tempo. Então a gente dá um jeito. A Ellen só comentou o Rodolfo. Ah, somos olheiros da LGPD, a Ellen falando, concordo. Camille, pensaram. Como diria, né, Camille? Como diz o ilustre mestre, né? Tá errado, né? Tá errado esse entendimento deles com relação à PL. Então fica o registro aí, né? Ah, mas vamos lá, então. Deixa eu ver se o pessoal tá chegando. A Erika tá chegando. Ah, deixa eu ver. Não, eu participo dos dois grupos. Eu falo tanto num quanto no outro. O pessoal é super gente boa. Me receberam nos dois grupos aí super bem. Então é um prazer colaborar com o pessoal aí, sempre querendo também fazer, né? Porque não adianta uma pessoa querer mover as coisas. E eu vi o Rodolfo tá de parabéns, porque eu participo do grupo de estudos nas quintas, né, com ele, que ele que faz a mentoria basicamente da parte prática, né, da LGPD. E eu só vejo que tipo, são pessoas incríveis aí que estão dispostas a compartilhar o conhecimento. Então eu acabo me inspirando aí nesses caras, né, Rodolfo, Matheus, aí para justamente também fazer o que eu posso, né? O que tiver ao meu alcance para compartilhar conhecimento, eu faço com o maior gosto. Eu organizo, não tem problema quanto a isso, porque é gratificante às vezes a gente ver as pessoas felizes com o material que tu faz e sendo útil para elas, né? Principalmente. Então, se isso transforma alguém ou ajuda alguém, né? Para mim já é um pagamento inestimável. Para mim isso vale muito, então é sempre um prazer imenso. Ah, Ô, Matheus, tu tá me assustando com essas coisas de se prepara, viu? Ah, Mila colocou não é para qualquer um compartilhar conhecimento. Eu agradeço. A Erika apareceu aí. Logo, logo vai começar a pegar fogo no parquinho. Bom, gente, então essa primeira parte era de introdução. Na verdade, continua igual, né? Mas é importante a gente bater o pé, né? Bater nessa tecla, na verdade,
da importância dessas três normas que eu vejo no momento aí no Brasil, porque elas vão ter bastante reflexos aí bem significativos para quem trabalha na parte de proteção de dados, né? Bom, com relação às notícias, eu separei duas aqui que são do Brasil, basicamente. Até tinha uma outra aqui, terceira, mas ela não é do Brasil. Eu coloquei no campo errado aqui, mas do Brasil é bem rapidinho, na verdade. Uma delas, saiu uma notícia no Brasil, mas eu já tinha visto entidades internacionais batendo em cima disso. Então, que é relacionado ao IDEC, né? Que ele solicitou ao CAD, né, que é aquele órgão que fiscaliza a questão da concorrência no Brasil, para que abrisse uma investigação da compra do Google, né, da compra, na verdade, da Fitbit, né, pela Google. Essa Fitbit, eu não sei se pronuncia Fitbit ou Fitbit, se alguém tiver aí me corrige, porque agora eu fiquei na dúvida. Mas essa empresa, na verdade, é aqueles famosos relógios, né, inteligentes, que provavelmente vocês devem ter aí. Talvez não dessa marca, né, mas é uma das empresas que, que trabalha com esse ramo, né, de material. E o Google comprou, né, fez a aquisição, ou ainda não está, na verdade, vamos dizer assim, não bateram o martelo propriamente dito, mas tem um movimento internacional muito significativo aí de vários países, né, que estão se juntando não, na verdade órgãos de defesa aí, né, da concorrência estão fazendo um movimento global para que cada país acione aí a sua autoridade, né, o seu órgão responsável por regulamentar essa questão de concorrência, para que peça investigações com relação a essa aquisição da Google. Porque eles argumentam que, na verdade, o Google, a gente sabe que ele já é uma big tech, né? Que não tem nem o que se falar com relação a isso. Eles basicamente sabem tudo sobre nós. E eles terem acesso a mais um segmento, né, com relação a informações de saúde de titulares, eles poderia violar a questão da concorrência com determinados segmentos aí do mercado. Porque se eles sabem, por exemplo, as condições físicas de uma pessoa, tem esses dados sensíveis, né, que trazendo aí para o regulamento brasileiro, né, vão ser considerados dados pessoais sensíveis, né, dados relacionados à saúde dos titulares. Então, o Google poderia aí ter uma vantagem significativa no mercado com relação à oferta de alguns produtos, né? Então, existe esse temor de ter de violar essa questão de concorrência, né, de alguns segmentos do mercado. E então o IDEC aí, né, acabou pedindo, né, solicitando ao CAD para que fizesse essa investigação dessa compra pelo Google, né? Só para o pessoal que não conhece aí o que é esse IDEC que eu tô mencionando, ele na verdade é um Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Eles são bem ativos com relação a essa questão de consumo, né? Se eu não me engano, no julgamento com relação ao WhatsApp, eles estavam lá, eles não eram autores da ação, mas se eu não me engano, eles estavam envolvidos na ação. Então, é um instituto muito importante que vai ajudar aí bastante, até na questão da própria LGPD também. A gente sabe que a gente não quer tornar ela consumerista, né? Mas vai ter um viés ali de consumo, não querendo ou não. Isso não tem como dissociar, né, essa questão da LGPD com a parte de consumo em si. Mas o perigo é só transformar ela como se tudo fosse consumo. E isso é complicado porque aí vai acabar gerando bastante judicialização da norma, que a gente sabe que não é a solução para tudo isso, né? Então fica aí essa primeira ressalva. O segundo, eu não sei se o nosso amigo Jefferson tá aí na live, mas se ele não tiver, depois a gente faz aquela zoação com ele no grupo dos maratonistas lá, porque é com relação a uma notícia que saiu essa semana do Serpro. O Serpro ele apresentou um sistema de embarque em aeroportos sem documentos. Basicamente, pelo que eu vi na notícia, seria na verdade tu não ter mais a necessidade de fazer qualquer contato com pessoas no aeroporto. Tu faria o check-in você mesmo e você meio que tiraria o intermediário dessa relação quando tu fosse utilizar os serviços aéreos aí nos aeroportos.
tu iria fazer check-in com uma selfie, né, antes de entrar no ambiente e uma outra selfie depois. Aí até se questionou, mas aí as pessoas que não tiverem celular ou coisas do gênero, eles já meio que pensaram nessa hipótese também, porque nos aeroportos teria os locais lá apropriados para tu fazer esse check-in através desses terminais, né, que teriam essa captação dessas imagens. Aqui vai ter bastante discussão, né, com relação à própria LGPD, né, porque a gente sabe que seria uma identificação por biometria, né, tu tirar uma selfie para fazer para fins de identificação pessoal. Então aqui eu não sei se isso daqui a pouco não vai ser questionado aí mais para frente com relação à questão de princípio da necessidade, finalidade, se não existiriam outros meios aí um pouco menos invasivos para fins dessa finalidade, né, de se identificar ou se fazer a identificação daquele usuário daquele serviço, né? Então fica aí a ressalva. E qualquer coisa, se alguém depois quiser o link de alguma dessas notícias que eu mencionar, tá? Só me chama no direct aqui no, no Instagram, que eu mando o link bem certinho, tá? Que eu separei aqui para caso precise citar a fonte aí. Mas então fica essa ressalva. Avançando para a terceira parte, né? A parte de notícias aí internacionais. Ou melhor, antes de avançar para a parte internacional, deixa eu dar uma olhadinha no chat aqui, porque eu vi que o pessoal está participando bastante. Deixa eu ver aqui. O pessoal tá falando de mim que eu vi aqui, gente. Boa corrida. Deixa eu ver. Acho que não falaram nada, só questão de concorrência. Nem vem, Matheus. Estão brigando por mim. Não briguem, gente. Tem Alex pra todo mundo. Mas enfim, então voltando aqui porque eu vi que o pessoal fez mais comentários de brincadeiras aí, estão interagindo bastante. Continue, gente. Não me deixe falando sozinho. E então, para a terceira parte aqui, com relação a notícias internacionais, né? A primeira delas que eu queria comentar com vocês, que eu vi, se eu não me engano, foi hoje de manhã, quando eu fui dar uma consultada no LinkedIn, que eu vi a questão eu não sei se vocês viram aquela empresa que fornece softwares, né, para o setor educacional, Blackbaud. Eu não sei se é assim que se pronuncia. Aqui realmente eu nunca vi o nome dessa empresa, então se tiver algum erro no inglês, tá? Não faça um meme de mim, tá, Dona Ruth? Mas eu acho que é assim, Blackbaud, eu acho. Se não for, depois qualquer coisa eu escrevo aí. Mas eles sofreram um ataque nos serviços de nuvem deles e acabou ocorrendo o vazamento aí de vários dados, né? De informações aí com relação a estudantes, né? Alunos de universidades bem famosas, né? E ex-alunos também. Eu lembro que eles tinham um hall no link lá da notícia, né? Que é no site da BBC, né? Eles tinham um hall lá, mas que eu lembro por cima, assim, tinha Oxford, por exemplo. Tinha faculdades, eram escolas famosas, né? Ou faculdades aí bem conceituadas, tanto dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá. Então, foi um vazamento bem significativo. O curioso, na verdade, da notícia foi de que a divulgação desse vazamento veio ocorrer agora em julho, né? A notícia com relação a isso, mas o vazamento em si ele ocorreu lá em maio. E aí a discussão que o pessoal estava fazendo bastante críticas para essa empresa é de que ela demorou demais para fazer a comunicação. E o mais curioso, na verdade, não foi nem isso, porque supostamente o ataque lá envolveu a questão de ransomware, né? Que é aquele ataque que a empresa acaba tendo os dados dela criptografados, né? Eles são meio que sequestrados, entre aspas, né? E a empresa não tem mais, perde a disponibilidade, né, daqueles arquivos. E aí eles pedem resgate, normalmente é em bitcoins, né, que eles pedem resgate para esse ataque. E aí essa empresa, eles até falam de que eles pagaram resgate, né? E aí vem a parte curiosa, porque eles alegam
que eles receberam um comprovante, né, desses supostos atacantes de que eles apagaram os dados que eles tinham obtidos, que então não teria risco nenhum, não teria problema, porque eles tinham a garantia de que os criminosos não tinham, eles tinham, vamos dizer assim, deletado a base de dados que eles roubaram. Aí é que nem tu acreditar em Papai Noel, né? Vamos, convenhamos, porque a pessoa já é vítima de um ataque e ainda acreditar na boa índole de uma pessoa que está cometendo um ilícito, né? Então a empresa acho que meio que acreditou em Papai Noel, mas enfim, né? Ficou essa questão aí bem curiosa, porque eles falaram isso e eles se negaram até dar mais informações de quem de fato foi atingido por aquilo ali, porque eles disseram que a privacidade das pessoas atingidas tinha que ser resguardada. Até aí tudo bem, eu acredito que publicamente, se não tiver, daqui a pouco tem que medir o que é mais vantajoso, comunica só os titulares e fazer um comunicado aberto dizendo quem foi os atingidos, até faria sentido. Mas essas desculpas deles de que teve essa questão de que os dados realmente foram sequestrados, mas os infratores lá apagaram os dados, coisa do gênero, e isso é um tanto quanto ingênuo da parte deles, né? E aí, com relação aos dados em si que teriam supostamente sido objeto aí desse incidente, estariam aí dados com relação a telefone, histórico de doações de alunos, né, e ex-alunos, e até algumas coisas relacionadas a eventos assistidos. Ele, pelo que se apurou lá, né, isso não tem nada confirmado ainda, mas não teriam vazado os dados com relação a dados financeiros, por exemplo, cartão de crédito ou coisas do gênero. Teria se limitado mais a essa questão de telefone, nome dos envolvidos, dos alunos em si, né, e tudo mais. Mas fica aí a ressalva, né, mais uma vez a gente vê uma empresa sendo a vítima aí de ransomware, né. Normalmente o ransomware não vem sozinho, ele vem junto com engenharia social, né, que a gente fala basicamente toda semana uma empresa é vítima. Semana passada a gente falava do Twitter, né, que também uma empresa global e basicamente foi vítima de um ataque de engenharia social. Então, quando a gente fala que o usuário em si é o elo mais fraco de toda a relação, existem aí exemplos diversos para a gente apresentar para comprovar essa tese, né? Mas então fica essa ressalva. E aí agora, então, a gente sabe que a ICO, né, que é a autoridade aí do Reino Unido, até provavelmente vai abrir investigação agora para ver, porque existe a questão dos prazos para comunicação, né? Quem estuda o GDPR sabe que tem que ser o controlador, quando toma conhecimento do fato, ele tem que, dependendo da gravidade do vazamento, comunicar, né, à autoridade nacional e, em alguns casos, até os titulares que foram atingidos aí pelo eventual vazamento, né? Então, fica o registro aí com relação a esse vazamento que aconteceu dessa empresa. Um outro caso de vazamento também, que não seria, eu não sei se vai se enquadrar tanto em pode ser também vazamento, na verdade talvez seja mais relacionado à segurança da informação, né? Esse segundo caso que eu vou mencionar. Teve essa semana os Estados Unidos acusou, né, dois hackers aí chineses, né, por tentarem roubar aí informações relacionadas à vacina que está sendo desenvolvida contra a Covid-19, né. Semana passada teve também uma grande discussão com relação ao Reino Unido, ou melhor, a Inglaterra, eu acho, e tinha mais dois países que estavam acusando a Rússia também de tentar roubar informações com relação à vacina, né? E aí a gente vê casos de segurança da informação, basicamente, né? Porque não, a princípio, pelo que deu para perceber, assim, não são relacionados a informações de dados pessoais. Então, a gente sai do escopo aí de um GDPR ou de uma LGPD, por exemplo, e aí ficaria mais na questão da segurança da informação, né? Que é aquela questão dos ativos aí da empresa em si. Então, tem muita relação com o que a gente fala de proteção de dados, mas nesse caso em específico não envolveu. E a gente sabe que agora existe uma corrida muito grande de quem vai desenvolver a primeira vacina, né? A gente sabe que existe muito interesse econômico por trás disso tudo, mas
Vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Porque isso, se eu não me engano, foi até em razão disso que os Estados Unidos ordenou lá que o consulado chinês fosse fechado, né? Então isso vai dar ainda muito pano para manga. Essa rivalidade Estados Unidos e China não é de hoje e não vai acabar tão cedo. E não sei nem se vai acabar, né? Porque é um acusando o outro. A gente viu casos recentes de TikTok e o outro do FaceApp também. Não, o FaceApp é outro, mas é o mais do TikTok, que é a empresa desenvolvedora, é uma empresa chinesa, né? Embora a que gerencia hoje não seja, mas ela tem uma vinculação com uma empresa chinesa. E aí tem essa discussão de rouba dados, leva dados de propriedade intelectual e não sei o que, e aí fica uma acusação de ambos os lados. Então, como a Erika falou, é uma questão de cibersegurança mesmo. E isso, a gente sabe que as pessoas ficam preocupadas com a Terceira Guerra Mundial, mas a gente sabe que existe uma guerra cibernética 24/7, né? Então, e o efeito dessa guerra às vezes é muito pior. Não dá pra dizer que pior, né? Porque guerra a gente sabe que envolve questão de vidas, né? Mas é tão ruim quanto, vamos dizer assim, né? Então, fica a ressalva aí. Eu vi que a Ellen colocou ali a questão da Convenção de Budapeste, né? Que hoje, inclusive, teve a mensagem do presidente encaminhada para o Congresso com relação à ratificação, né, da convenção. Então, provavelmente é um passo importantíssimo para o Brasil com relação a isso, porque é uma convenção que foi, se eu não me engano, ela foi feita em 2001, se não me falha a memória, agora eu não lembro de cabeça. E aí o Brasil estava já, desde o ano passado, tinha começado o processo de ingresso, né, nesse grupo aí de países que ratificaram a convenção. E agora está avançando e vamos ver se em breve a gente consegue finalizar esse processo aí, que não é um processo tão simples, que envolve bastante pessoas aí com relação a isso. A Erika me confirmou, é 2001 mesmo. Então, eu me parecia que era, mas era um chute mesmo. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque agora os outros dois temas é mais tranquilos, seria mais informações mesmo, que eu vi que teve bastante gente hoje comentando. Deixa eu ver aqui. O Rafael falou da Rússia, né? Também, todo mundo tá roubando todo mundo. Tá virando um... Pois é, ô Matheus, se eu não me engano, quando eles começaram a querer ingressar, foi ano passado que eu vi até no site do Itamaraty que tinha alguma coisa com relação ao processo, né, de ratificar, né, de ingressar nessa convenção aí, que aí tem todo um trâmite, tem que fazer algumas coisas, mas a convenção em si ela é antiga. Isso aí é de 2001 mesmo, mas o Brasil começou, eu posso estar falando bobagem, tá, gente? Porque eu não pesquisei isso para falar hoje. Mas eu vi por cima que o Itamaraty falou alguma coisa do ano passado, que tinha sido começado a fazer o procedimento aí para fazer, para ingressar nessa. Eu não sei se a palavra correta seria ingressar também, né? Mas para participar dessa convenção de Budapeste, né? Que é uma convenção ah, que vai tratar com relação aos crimes cibernéticos, né? Basicamente aí, para quem nunca ouviu falar, então só para ficar essa ressalva. Bom, os últimos dois temas, deixa eu ver com qual que eu vou começar. Vou falar rapidamente, até porque hoje de tarde até o professor Matheus fez a live dele, também comentou lá, que é com relação ao Conselho Europeu de Proteção de Dados, né? Que eles emitiram uma nota informativa ontem com relação às regras lá corporativas vinculativas, né, com o Reino Unido, porque o Reino Unido a gente sabe que final do ano finaliza ali o período que eles estão de desligamento total da União Europeia, né, que é o Brexit. E aí final do ano, então a partir do 1º de janeiro de 2021, oficialmente o Reino Unido não tem mais vinculação nenhuma com a União Europeia, né? Então eles já deram algumas orientações, porque no momento que acontecer esse desvinculamento completo aí do Reino Unido com relação a, vamos dizer assim, se desvincular totalmente da União Europeia,
o Reino Unido ele passa a ser um país como se fosse o Brasil, basicamente, com relação a essa questão de cláusulas, né, e contratos padrões e tudo mais, porque o Reino Unido também não é um país, não vai ser um país mais adequado, naturalmente, né, e ele vai ter que passar pelo processo de também buscar a decisão de adequação, e até hoje de tarde até se discutiu, o professor Matheus falou na live dele, inclusive, com relação de que o Reino Unido também tem aquele programa de vigilância, né? Muito parecido com o que existe nos Estados Unidos. Então isso pode ser vamos dizer assim, uma agravante aí nessa busca dessa decisão de adequação pelo Reino Unido. Então fica a ressalva aí que eles então já estão dando esse alerta para as empresas que eventualmente estejam situadas no Reino Unido, né? Ou no Reino Unido em si, porque aí vai ter essa questão de observar aí essas novos requisitos para fazer aqueles famosos transferências internacionais, né? Então o Reino Unido acaba sendo equiparado aí ao Brasil em si, né? Então a gente vai estar na mesma, não vou dizer mesmo nível, né? Porque eles têm uma autoridade constituída, eles têm uma legislação já bem mais antiga também, né? Independente de estarem na União Europeia, mas para efeitos de transferência internacional eles vão ser um país como qualquer outro que não está resguardado aí com uma decisão de adequação, né? Então fica esse registro. E a última ressalva que eu tenho também é da Comissão do Conselho Europeu, né, de Proteção de Dados, que diz respeito àquele julgamento da semana passada, né, do Privacy Shield. Eles colocaram no site deles, né, que eles estão ainda verificando. Foi até engraçado, né, porque eles estão estudando a decisão da Corte Europeia, né, com relação à invalidação do Privacy Shield. E eles são bem claros dizendo que eles não sabem ainda quais são os requisitos de fato que vão, ou o que tem que ser feito para garantir aquilo que a decisão da corte definiu. Então eles disseram que eles estão abertos, né, às autoridades para serem questionados, mas que eles estão analisando mais a fundo, basicamente, a decisão aquela proferida pela corte, né, europeia, invalidando o Privacy Shield, e que eles esperam em breve então estar apresentando aí ao mercado ou às empresas, né, subordinadas não, mas vinculadas aí dentro da União Europeia, um procedimento de como então buscar aí uma adequação com relação aos efeitos, né, da decisão do Privacy Shield. Lembrando que o Privacy Shield em si invalidado é uma das situações, né? Mas não é talvez o ponto central de toda a discussão. É óbvio que a invalidação dele teve um reflexo imenso, mas o que também ficou decidido nessa decisão da Corte Europeia, quando analisou o Privacy Shield, é com relação aos contratos, né, padrões lá, que não basta só ter o contrato em si, ele tem que ser aplicável e tem que ser observado. Então, aquela velha história de que a gente fala de ter o documento só para inglês ver, né? Agora, de fato, a corte disse que isso não é possível, que as autoridades vão ter que ficar de olho, observar esse tratamento, para justamente não incorrer ali e daqui a pouco ter o contrato todo formalizado e bonito, mas que na prática não garanta a proteção que o regulamento europeu garante aí aos seus titulares, né? Então, eles fizeram essa nota aí com relação ao julgamento para se posicionar, né? Porque passou, querendo ou não, praticamente uma semana, porque eu não lembro se essa nota com relação ao julgamento do Privacy foi que dia dessa semana que foi exatamente, mas saiu essa semana. E aí eles falaram então que isso eles já tinham alertado o Conselho, a Comissão Europeia, né, de que o Privacy Shield tinha algumas falhas e que eles já tinham identificado isso há um bom tempo, mas que não foi levado a sério, né? Então eles reforçaram essa questão, disseram então que estão analisando mais a fundo a decisão e que eles esperam em breve ter um posicionamento mais firme de quais são as medidas que de fato precisam ser adotadas aí para garantir a aplicabilidade aí desses contratos padrões, né, que a gente fala, as cláusulas padrões, né? Então é importante o posicionamento deles porque, querendo ou não, a gente sabe que o Conselho Europeu aí
é referência nessa questão de proteção de dados, né? Nós mesmos aqui no Brasil, muito do que a gente vai aplicar com relação à LGPD em si é, é meio que em decorrência do que é aplicado lá. Então, eles são muito bem vistos no mercado e era preciso um posicionamento deles, né? Querendo ou não, mesmo que seja para dizer, ó, a gente está estudando, vamos ver o que vai ser feito para dar uma maior segurança jurídica aí para o que está sendo tratado relacionado ao tema. E eles foram, vieram e falaram, só que ficou curioso até o fato de que eles disseram, olha, a gente também não sabe o que vai ser feito. Basicamente, né? Teve até uma frase que eu colei no grupo lá do pessoal dos maratonistas, porque eu achei engraçado, né? E, e que eles mencionaram, eles foram bem específicos com relação a esse aspecto, né? Bom, com relação as notícias eram essas que eu tinha separado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu vi que o pessoal começou a falar. Eu devo ter imaginado até o parquinho pegando fogo quando eu falei do Privacy Shield. O professor Matheus me falou aqui que a nota essa que eu falei relacionada ao Privacy Shield é do dia 23, então é de ontem. Então também concordo, muito boa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. O pessoal gostava tanto desse nome Privacy Shield. Não é, Ellen? O nome era bonito, né? Agora a segurança era bem mais ou menos. Tava bem mais para menos do que para mais. Deixa eu ver, o pessoal fez uns comentários aqui, mas acho que não nada direcionado para mim, eu acho. Se porventura eu não li alguma pergunta, a gente pode mandar de novo, tá? Porque como eu tava focado aqui no roteiro, agora eu tenho esses minutinhos finais e a gente tem 14 minutos para interagir sem, sem ter que me deter aqui o roteiro. Mas basicamente era essas as informações. E interessante, a Mila colocou no chat ali com relação ao TJ de São Paulo, né? Que eles lançaram lá na questão do peticionamento eletrônico. Isso já me dá medo até, na verdade, Mila. Não sei se eu fico orgulhoso ou fico com receio agora. Porque eles colocaram no momento que. O pessoal que é do direito, advogado principalmente, sabe que quando a gente vai fazer o peticionamento eletrônico, a gente tem que classificar, né, as iniciais quando a gente vai distribuir. E o TJ de São Paulo, ele já colocou uma das categorias lá de distribuição, o item proteção de dados pessoais. Então, eles já estão num processo de adequação também. A gente sabe que tem o TJ de Santa Catarina, que já até inclusive nomeou a encarregada, né, a DPO deles, que vai ser uma desembargadora, né, a desembargadora Denise. Eu sei que o TJ da Paraíba também estava em processo final de adequação. Eu até compartilhei uma notícia essa semana, se eu não me engano, com relação a isso. O TJ de São Paulo também está nessa onda de adequação. Os outros TJs eu estou até um pouco receoso. Eu até fiquei um pouco encucado com o TJ aqui do Rio Grande do Sul. Porque o Tribunal de Justiça aqui sempre foi bem proativo em algumas coisas e eu não vi nada até hoje com relação ao tema deles fazendo alguma coisa, algum estudo ou algo do gênero. Eu vi que a Tânia, eu acho que está no chat, não sei se é a Tânia, que tem a comissão, foi criada a comissão na OAB, né, de proteção de dados. Talvez eles vão saber falar mais a fundo aí se existe alguma coisa no TJ, porque eu até marquei na postagem, né, então a Camille está me falando que não tem nada. E isso eu tenho um receio muito grande, porque até uma decepção, na verdade. Vou registrar aqui a minha decepção com o TJ do Rio Grande do Sul, então. Porque eu sempre achei o tribunal daqui bem proativo com algumas coisas. E nesse aspecto eles não falam nada, não tem feito nada e não sei o que. Isso me causa uma certa estranheza, para não dizer outra coisa. Então é complicado. O tribunal, o TRT daqui também eu não vejo nada. O TRF daí já pega os três estados, né? Ele pega Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Também não tem nada, não vi nada pelo menos. Eu não sei se o pessoal de outros estados aí que porventura estejam participando, se tiver alguma notícia dos seus respectivos tribunais aí com relação ao tema, manda no chat aí que eu registro na live para ficar, porque
Acho que quem está engajado nessa situação merece ser aplaudido, né? Embora pareça curioso, né? A gente ter que aplaudir uma coisa que seria obrigação, né? Mas vamos lá, né? Vamos dar crédito aí a quem está tomando essa iniciativa positiva, né? Por assim dizer. Ahn, o pessoal fazendo os comentários, deixa eu ver, espero que internamente esteja mais avançado o tema. A Camille também está complementando que o TJ aqui não tem nada, que só se tiver alguma coisa interna mesmo, porque pro externo, vamos dizer assim, pro público externo não tem nada publicado. Isso que eu acompanho meio que diariamente o site do TJ por causa do trabalho, né, que eu estou hoje. Mas complicado. Bom, gente, eu lembro que tinha. Ah, mas eu não vou olhar porque era a pergunta, eu acho que vai aparecer o nome da pessoa. Depois eu respondo. Porque eu sei que eu vi que a Gleice me mandou pergunta, eu não vou falar nada. Ah, mas, gente, então os temas que eu tinha hoje eram esses. Eu espero que eu não tenha enrolado um pouco com alguns temas na hora de abordar eles. Fico feliz que o pessoal ficou aí toda a live basicamente participando. Agradeço imensamente mesmo, do fundo do coração. Ah, estamos com 20 pessoas assistindo aí a live. Ah, é a 10ª live, né, semanal. Então, como eu disse no início, era uma live para tratar de alguns temas, mas também para comemorar, né? Para comemorar 10 semanas aí que eu tô tocando essa, essa iniciativa de compartilhar um pouquinho de notícias ou, vamos dizer assim, promover o debate, né? Daqui a pouco trazer a notícia e ver o pessoal debatendo sobre o tema, né? Então acho que esse é o importante. E fico feliz que o pessoal tenha abraçado também essa ideia, porque a gente sabe que às vezes eu já fiz live para uma pessoa só no início e tal. Teve um dia que eu fiquei até sozinho falando, mas independente disso, tipo, eu faço mesmo. Nem que seja para deixar gravado e depois alguém assistir. Se uma pessoa assistir e eu já conseguir ajudar essa pessoa de alguma forma ou criar algum insight nela de que eu já vi gente falando do duplo fator de autenticação, né? Que muita gente já saiu daqui e disse assim, como é que faz para ativar e não sei o quê. E a pessoa saiu e começou a utilizar, então para mim isso vale a pena. Então eu sempre falo que se cada um conseguisse ajudar uma pessoa no mundo, nossa, o planeta seria outro, né? Sem sombra de dúvidas. Então eu agradeço imensamente mesmo, do fundo do coração, a, a participação de vocês, o engajamento, tipo, o apoio também, né? Principalmente eu diria, de estarem aí dispostos numa sexta-feira, após uma semana inteira de trabalho, às 20 horas me ouvindo, muitas vezes ouvindo coisas que daqui a pouco vocês também já tenham lido, né? Porque como a gente está nessa área aí, a gente acaba lendo, não adianta, e às vezes a gente vê a mesma notícia em vários grupos, então mesmo assim estando aí participando, né? E interagindo, então isso é bem gratificante para quem faz também, né? Então, já, já deixei até no Instagram que toda sexta-feira às 8 horas estaremos aqui, né? Eu vi que o Rafael tá comentando. ah, o Rafael, a gente tem que fazer a live nossa, hein? Do pastor e do reverendo. Eu acho que vai ser live que vai desbancar aí os famosos, hein? Em horário nobre. Eu duvido que vai ter quem bata a gente, hein? Só digo isso. Mas brincadeiras aí à parte, porque é uma brincadeira interna aí dos trilheiros, né? E mas eu agradeço mesmo, e fico bem contente que o pessoal tá gostando aí do conteúdo. Eu até esses dias eu estava comentando com a Ruth, nós estávamos conversando sobre coisas de Instagram, né? Que a gente troca algumas figurinhas com relação a formas de utilizar essa questão do design thinking e tudo mais. E aí eu até comentei com ela que eu disse assim que tem muita gente que posta bastante, faz bastante postagem, né? Todo dia faz um post, não sei o que e tal. Eu no início até estava fazendo isso e tal, mas eu vi que na verdade não vale a pena tu fazer o post. Não que não vale a pena, mas eu fico pensando assim, até que ponto vale, é produtivo tu postar todo santo dia e não agregar em nada aquele post para ninguém.
Então, se é um conteúdo que vai agregar alguma coisa, eu acho que vale a pena fazer. Então, eu tenho adotado assim, nem que eu demoro às vezes para postar uma semana, eu fico sem postar nada, mas quando eu for postar alguma coisa, esse conteúdo for exatamente ah, útil, né, para quem está me seguindo. Então, vocês vão ver que a minha frequência de posts aí no feed tem diminuído aí nos últimos dias, né? Mas quando eu posto, normalmente é algum conteúdo bem relevante mesmo, ou seja, alguma coisa informativa, como foi da semana passada com relação à distinção entre segurança da informação e proteção de dados, né? Distinção não, as relações, na verdade, entre um e outro. E agora eu estou preparando um sobre DPO, né? Que a gente tanto estuda aí para daqui a pouco seguir o caminho aí do mestre Matheus, né? Ser DPO de uma empresa, quem sabe. Então também vai ser sobre a função dele e tudo mais. Então, não estranhe se eu postar menos e tal, mas na sexta-feira é sagrado, estaremos aqui reunidos, né? Para comemorar alguma coisa com relação à proteção de dados ou todo mundo chorar junto, né? A decepção de algum tema. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai estar toda sexta-feira aqui reunidos, tudo junto e misturado. Uh, que é nada. Para mim, tu é um mestre. Agora, pode se considerar um aprendiz de alguém aí. Agora, para nós aqui, eu garanto que todo mundo vai concordar comigo, não é, o povo? Que o Matheus é o mestre da galera aí, é o mestre dos magos, eu acho, velho. Basicamente. Ah, deixa eu ver aqui o pessoal comentando. Boa, Gui, Ellen. Deixa eu ver. Tá, o pessoal fez só comentários mesmo. Mas era isso aí, gente. Então, já estou nos 4 minutinhos finais aí pro Instagram me expulsar. Eu vou dar um spoiler aqui. O professor Matheus, a gente vai fazer aquela live, né? Eu não vou falar o tema, não vou falar quando, mas terá uma live aí que a gente vai fazer, eu e o Matheus. Claro, obviamente, né? Falando de proteção de dados, mas num tema mais é, eu diria mais cabeludo, né? Eu tenho até medo de participar dessa live porque vai ter uma pessoa que vai entrar nessa live e aí o parquinho vai pegar fogo. Mas, como eu disse pro Matheus, eu não fujo de tema não. Se o tema é cabeludo aí que o negócio esquenta mesmo. Então, a gente vai marcar, eu vou só aguardar a agenda do Matheus aí ficar mais tranquila, mas a gente já conversou já sobre o tema em si, e aí a gente vai anunciar aí com uma certa antecedência para o pessoal poder participar também. Então, de qualquer forma, já fica o alerta e fica de olho. E de resto, eu só queria fazer, deixa eu ver, deixa eu pensar, semana que vem. ah, o pessoal que porventura estiver aqui, eu acho que o pessoal que está aqui agora ainda, todo mundo já é dos antigos aí que conhece o Matheus. Mas para quem porventura não conhecer, né, ou não se inscreveu na maratona na M2, fica ligado no canal do professor, né, porque todas as segundas-feiras de agosto vai ter a aula aberta, né, na segunda-feira. Então o pessoal que quiser participar e aprender um pouquinho mais sobre parte de alguns temas bem cabeludos aí com relação à proteção de dados, fica aí a indicação porque vai ser bem bacana o tema e ele está bem assessorado aí por 3 assistentes que são top, né? A Sinara, o Lawrence aí e o Ricardo. Então se preparem que vai vir bastante conteúdo de qualidade, tenho certeza absoluta. Gente, então já deu o reloginho aqui dos minutos finais. Só agradecer então a presença de vocês, desejar um final de semana incrível para todo mundo, descansem, né? E eu espero que na semana que vem, na sexta-feira, eu possa vir aqui fazer a live semanal e dizer para vocês que a gente tem uma PEC quase aprovada ou que a LGPD já tem uma data definida para entrar em vigor. Então vamos torcer para que a semana que vem seja mais produtiva com relação à legislação e até lá a gente vai conversando e eu espero vocês então na sexta que vem, no mínimo, né, às 20 horas novamente aqui para a gente bater mais um papo e trocar mais um conhecimento bacana. Beleza, gente? Um abraço para todo mundo e nos vemos então semana que vem. Tchau, tchau.